Muito bom dia a todos. É sempre um gosto estar aqui convosco. Eu gostaria de, nesta manhã, falar-vos de um tema que acho que é importante, que pretendo desafiar algo que nós podemos muitas vezes pensar, podemos até verbalizar dessa forma, e gostava que pensássemos um bocadinho sobre este assunto que eu vou falar, porque por vezes há coisas que nós na nossa vida, há coisas que eu passei toda a minha vida convencido de uma determinada coisa, e só em adulto é que cheguei à conclusão de que afinal as coisas não eram assim. Há coisas que as pessoas acreditam e que são mentira, e às vezes não são bem mentira, mas está mal explicado. Eu vou dar só um exemplo, alguns exemplos. Por exemplo, muita gente acha que a origem da palavra bica, certamente já ouviram a explicação de que é as iniciais de beba isto com açúcar. Alguns casos já ouviram isso. E isso é uma historieta que se conta, mas não é essa a origem da palavra. Tal como o SOS. Muitas vezes se pensa que vem de Save Our Souls. O SOS. E outras coisas que nós nos convencemos, porque sempre ouvimos e nunca nos damos ao trabalho de ir ver se realmente era assim. Quem nunca ouviu dizer que o Einstein era mau aluno na escola? É uma ideia feita que as pessoas têm. E às vezes até se costuma usar como motivação para aqueles que não são assim tão bons alunos, e dizem, estão a ver, o Einstein era mau aluno na escola e vejam o que é que ele deu. Eu próprio, toda a vida, estava convencido que uma determinada palavra se dizia de uma maneira. Até que fui dar aulas para o Alentejo e fui confrontado com a forma correta de dizer a palavra. E se calhar vocês também dizem da maneira errada, como eu dizia, por causa de vivermos aqui no Norte, e nunca fomos confrontados com a verdade. Quando dizemos que algo está a diminuir, vou ver se vocês também dizem como eu dizia. Quando algo está a diminuir, por exemplo, a água, nós dizemos que está a minguar. Mesmo quando a Bíblia fala das águas do dilúvio, não é essa passagem que vamos ver hoje, mas acho que a palavra que diz lá é minguar. Mas eu sempre disse mingar. Até que fui para o Alentejo e quando eu disse mingar, os alunos atiraram-se a mim como se eu tivesse a dizer a maior barbaridade. Coisas que nós nos convencemos de que são verdade. E infelizmente às vezes há coisas que em relação à palavra de Deus nós também nos convencemos que são de uma determinada maneira. Por exemplo, alguns estão convencidos de que eram 3 os reis magos. E a Bíblia nada diz sobre serem 3, nem serem reis. Diz que vieram uns magos, vieram do Oriente. Uns magos. Não diz que eram 3, podem ter sido 3, podem ter sido mais. Não diz que eram reis. Não. A tradição é que se impôs àquilo que a palavra de Deus diz. Só mais um exemplo. Muitos estão convencidos de que Maria Madalena era prostituta. A Bíblia nada diz sobre isso. A Bíblia diz, e nós até temos uma expressão na língua portuguesa, quando dizemos de alguém chorar muito, dizemos que chorou como uma Madalena arrependida. Como uma Madalena arrependida. E nós usamos essa expressão. Eu não uso muito, mas às vezes usa-se. Porquê? Porque vão buscar, muitos estão convencidos de que Maria Madalena era aquela mulher prostituta, aquela mulher pecadora que veio chorou aos pés do Senhor Jesus e depois enxugou com os seus cabelos. A Bíblia nada diz sobre isso. E há outras coisas, por exemplo, eu lembro-me, e alguns dos que aqui estavam presentes numa reunião de jovens há muitos anos, coisas que às vezes os pregadores contam e que quando eu era novo, e quando muitos de vocês eram mais novos, os pregadores diziam o que queriam de cima do púlpito e não havia grande maneira das pessoas irem verificar. Eu lembro-me de 2. Uma sei que muitos estavam lá, outra talvez não. Mas lembro-me, há muitos anos,
alguém dizer numa reunião de jovens, numa pregação de cima do púlpito, alguém contar a seguinte história. Falsa. De que na Rússia, na União Soviética, havia perseguição aos crentes. E um crente foi preso e queriam obrigá-lo a negar o Senhor Jesus. E sabem que se ele não negasse o Senhor Jesus, iriam dar veneno a beber. Mas ele recusou-se. E eles pegaram veneno e deram a beber a um cão. E o cão morreu. Bebeu o veneno. Mas aquele crente bebeu do veneno e não morreu. Contava este irmão, querendo mostrar como o poder que Deus atua nos crentes. São historietas que as pessoas ouvem e acreditam. Ideias erradas. E uma outra, mais recente, numa reunião de jovens, alguém estava a falar de um buraco que se cavou pela terra adentro e que foram tão fundo que a dada altura tiveram de parar. Porquê? Porque se ouvia as vozes do inferno. Ou seja, coisas que... histórias ridículas que não acrescentam à palavra. Nada de bom trazem, só expõem aqueles que hoje contam ao ridículo. Portanto, coisas que as pessoas acreditam. Coisas da vida cotidiana. Palavras que a gente pensa que se diz de uma maneira, afinal não se diz. Ideias feitas que nós temos. E eu quero falar-vos de uma ideia feita que eu tenho estado a pensar sobre algumas ideias erradas. E se eu pudesse dar um título a esta mensagem, o título seria: tudo o que você pensa saber está errado. Não é tudo, mas muitas das coisas que nós pensamos, e há um livro em particular que eu tenho que fala de muitas destas coisas, que nós pensamos que são de uma determinada maneira e afinal não são. E às vezes até dizemos: olha, sabias que nós só usamos 10% do cérebro? É falso. Muitas coisas assim. É engraçado. É engraçado, mas algumas destas coisas são apenas meras curiosidades. Não afetam a nossa vida. Mas há outras que podem afetar muito gravemente a nossa vida. Há muita gente que está convencida, e isto é das ideias feitas mais graves, está convencida que de parte deste mundo vai tipo um julgamento perante Deus, e depois é que se vai ver. Deus vai olhar para ela e pensar: olha, tu até foste uma boa pessoa, até te esforçaste e tal, olha, vais para o céu. Se fizeste muitas coisas más e tal, não foste muito assíduo nos cultos religiosos, olha, não há nada, não posso fazer nada por ti. Há pessoas que pensam que é assim. E de certa forma é. As pessoas vão à presença de Deus, e se as suas boas obras não excederem as suas más obras, vão para o inferno. É verdade. O problema é que as más obras de toda a gente excedem largamente as boas obras. Qual é a única solução? É a boa obra do Senhor Jesus Cristo e para o prato da balança onde estão as nossas... onde nós colocaríamos as nossas boas obras. Nem vale a pena nós colocarmos as nossas boas obras. É apenas a boa obra do Senhor Jesus Cristo. Mas há muita gente que vive a sua vida convencida de que tem de fazer para merecer o favor de Deus. Quando a palavra de Deus é clara quanto a isso. É apenas e unicamente através da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Mas o que eu queria falar é sobre ideias erradas sobre como é que nós vivemos em igreja. Viver em igreja. O que é nós enquanto igreja. Aqueles que não pertencem à igreja, só há uma maneira de entrar. Não é aqui pela porta. Não há janelas também, mas não é aqui por esta porta que se entra na igreja. É através do precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Crendo na obra redentora do Senhor Jesus Cristo, aí passamos a pertencer à igreja. Mas há pessoas, quando falam da igreja, pensam assim: eu assisto na igreja tal. Assistir na igreja tal. Sabem o que é que se assiste? Eu assisto, por exemplo, a um espetáculo. Posso assistir a um jogo de futebol, por exemplo. Ou um filme. Ou uma peça de teatro. É isto é que se assiste. Não é assistir numa igreja. Não devemos encarar a igreja como algo que eu vou assistir a qualquer coisa que está a ser feita. Deve ser muito mais do que isso. Também não sei... Estou apenas a tentar corrigir algum vocabulário.
que também às vezes posso dizer. Alguns, imaginem, eu certamente, se disser isso ao irmão Amadeu, dizer, olha, eu assisto na igreja do pastor Amadeu. Ele tem logo aí 3 erros. Vai ser eu assistir, a igreja e do pastor Amadeu. O título é que ele não gostará, apesar de exercer as funções de. Mas há pessoas que falam assim, assisto na igreja do fulano. Eu até estremeço quando ouço alguém a dizer isso. Também há pessoas que dizem frequento a igreja de... Frequentar por exemplo, frequentar um ginásio ou um clube. Isso é que é frequentar, não é frequentar a igreja. Também por vezes se diz, eu vou à igreja. Vou à igreja. E isso se calhar é das coisas mais, entre aspas, naturais de se dizer e que não está assim tão errado, mas às vezes temos de simplificar a linguagem, não é? Eu prefiro dizer eu vou ao culto, vou à reunião. Eu posso dizer eu vou às compras, eu vou passear, isso sim, eu vou lá. Agora, vou à igreja, não é ir à igreja. Não, nós devemos ser igreja. Igreja não é uma coisa à qual se vai. E isto é uma ideia muito enraizada que vem de quê? Da Igreja Católica. Que tem a igreja, nós chamamos de igreja, não é? Igreja, o que é para muita gente, é um edifício. E claro, nós reunimos num edifício. Mas a igreja não é isso. A igreja são as pessoas. E é algo que nós devemos ser e não ir. E devemos ser, não é ir 1 hora por semana, mas sim algo que se deve ser todos os dias. Também uma ideia errada que às vezes tem, principalmente os mais novos, e às vezes também os mais velhos, tenho de ir à igreja. É uma obrigação. É algo que eu tenho de fazer. Não apetece nada, mas tenho de fazer. Não deve ser, o estar aqui presente no culto, não deve ser uma obrigação. Deve ser algo que expressa a nossa gratidão para com Deus. Outra que eu também não detesto mesmo esta expressão. E às vezes não se usa tanto, mas às vezes aparece. Eu ando na religião evangélica. Se nós, para explicarmos a alguém a nossa fé, passamos a dizer, olha, deixei a religião católica, estou a simplificar, e agora ando na religião evangélica, isto não é uma religião. Mas infelizmente às vezes há pessoas que passam anos e anos eu já ia dizer mal a frequentar a assistir aos cultos, a estar presente nos cultos, e sai-se com este tipo de expressão da religião evangélica. Isto não é uma religião, é uma relação, que é uma palavra parecida, mas é uma relação. A única forma de nós nos religarmos com Deus, e essa é a ideia da religião, é através do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós, aqui, a igreja local tem o nome de Igreja de Cristo, porque nós pregamos a Cristo e este crucificado. Eu vou cumprir um dever para com Deus. Ou seja, um dever, é algo que eu tenho de fazer. O ir à missa é algo que os católicos fazem. Vão lá, cumprir a sua obrigação, e depois... Isto é tão pouquinho. É tão pouquinho. E pensar que o pertencer a uma igreja é vir aqui só e está feito a minha obrigação, agora as outras 167 horas da semana vivo à minha maneira. Já cumpri o meu dever para com Deus, está feito, agora vou viver a minha vida. Em português não é tão comum esta expressão, mas em inglês é mais comum. Que é, aqui realizam-se serviços religiosos. E às vezes usa essa expressão, os serviços que se realizam aqui. É claro que quem aqui vem está a ser servido. Estão a ser servidos por mim
preparei-me e agora estou a servir-vos. Mas não devemos pensar só, a igreja é um sítio onde eu vou ser servido. A gente é servida, por exemplo, num restaurante. Eu vou a um restaurante para ser servido. Mas vir aqui, a minha ideia não deve ser só, eu vou lá para receber qualquer coisa, alguma coisa, para me servirem. E deve também haver aqui a preocupação de que forma é que eu posso servir os outros. Eu vou para receber uma bênção, para receber algo. Uma vez mais, o foco não deve estar em receber, mas em dar. O que é que eu posso dar? E eu gosto muito daquela frase icónica do John Kennedy, o antigo presidente dos Estados Unidos, que ele dizia: pergunta não o que o teu país pode fazer por ti, mas o que tu podes fazer pelo teu país. E cada um deve pensar, não o que é que eu tenho para receber da igreja, mas o que é que eu posso dar à igreja. Por vezes pode-se encarar o vir aqui aos cultos como eu vou para ouvir um sermão. E também é. Olha, esta semana já sei que é o pregador, é o Daniel que vai pregar. Olha, nem me apetece ir. Hoje vou arranjar outra coisa para ficar a fazer em casa. Dá-me a cabeça, ou o que for. Não devemos pensar só nisso. Eu confesso que já fiz vários quilómetros para estar presente no culto, e aquilo que foi dito não foi particularmente edificante. Imagina assim, eu penso, eu vou também para estimular outros, vou para estar com os crentes, e se eu achar que não recebi nada, devo pensar, ao menos posso dar alguma coisa aos outros. Devo pensar sempre nos outros. E eu não estando, posso estar a criar desânimo nos outros. E sobre isto de ouvir o sermão, não devemos ir a pensar, olha que grande sermão que aquele irmão pregou. Devemos sim pensar de que forma é que aquilo que nós ouvimos vai afetar as nossas vidas e a maneira como nós encaramos o nosso Salvador. Há uma história que se conta de dois crentes que, isto já foi há muitos anos, em tempos onde havia várias assembleias locais, várias igrejas, mesmo capelas daquelas antigas, em países com muito maior tradição, digamos, evangélica. Então, estes crentes ouviram dizer que no mesmo dia iam estar dois pregadores famosos na sua localidade. E eles disseram, olha, vamos de manhã, vamos ouvir este, e à tarde vamos ouvir o outro. Dois grandes pregadores. Eu não sei quem eram, eu já ouvi esta história, pode também não ser verdade, lá está. Eu sempre ouvi esta história e achar que é verdade e até nem sei. Mas se não for verdade, ilustra uma realidade importante. Então eles foram ouvir um de manhã e saíram cheios e disseram um para o outro, que grande pregador! Que grande pregador! Vocês foram ali ouvir um sermão e saíram dali deliciados com o que ouviram. À tarde foram ouvir o outro. E ao saírem, diziam um para o outro, o quê? Quer dizer, Amadeu? Que grande Salvador. Que grande Salvador. Ou seja, o foco não era a oratória da pessoa, mas sim a mensagem para quem é que ele apontava. E estar aqui deve ser muito mais do que meramente ouvir um sermão. Outros podem pensar, eu vou para que Deus se agrade de mim, para ganhar o favor de Deus. Lá está, fiados naquela ideia da balança com as boas obras e as más obras. Quantas mais vezes eu for, mais Deus se vai agradar de mim e até Deus vai abençoar-me, Deus vai dar-me coisas se eu for, e se eu não for, se calhar Deus vai castigar-me. Isso é uma mentalidade absurda. Isso é o que muita gente faz. Há cerca de 3 semanas, muitos foram ali ao centro do país, a um sítio onde supostamente há alguém que faz coisas por eles, se eles fizerem certas penitências. E se essa pessoa lhes der certas coisas, eles até vão lá cumprir promessas. Não encaremos Deus dessa maneira. O estar aqui deve ser uma manifestação
na nossa gratidão para com Deus e uma consequência natural de sermos salvos. O querermos estar com os crentes, o querermos estar nos cultos, deve ser uma consequência natural de sermos filhos de Deus. Mas então o que é? Já vimos estas ideias erradas de assistir na igreja, frequentar a igreja, ir à igreja, tenho de ir à igreja, ando na religião evangélica, eu vou cumprir um dever para com Deus, eu vou a um serviço religioso, vou receber uma bênção, vou ouvir um sermão, vou para que Deus se agrade de mim. Se alguém age dessa maneira, pense melhor. Pense de uma forma bíblica. E se às vezes nos escapa a palavra para ali, tenhamos algum cuidado. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. E há expressões que devemos ter mais cuidado a dizê-los. Eu até posso dizer, assisto na igreja. Que tipo de assistência? Eu assistir a igreja. Assistir os crentes. Ajudar os crentes. Isso sim. Não é sentar-me e estou aqui a assistir. Claro que neste momento não estou à espera que vocês estejam aí a fazer algo particularmente mais ativo do que assistir e ouvir e interiorizar. Mas ai de nós se a nossa vida de igreja são estes minutinhos que nós passamos aqui. Então o que é a igreja? A igreja é uma família espiritual. É o corpo de Cristo, composta por todos os crentes que creem no Evangelho da graça de Deus. Eu sei que já estou aqui a falar há 20 minutos e a única vez que citei a palavra de Deus foi acerca das águas do dilúvio minguarem. Vamos ler 1 Coríntios 12, 13. 1 Coríntios 12, 13. Podemos ler a partir do versículo 12. 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados num Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E temos outras passagens, podemos ler também em Gálatas 3, 26 a 28. Pois todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. E já agora, muitos gostam de dizer, somos todos filhos de Deus. Mas este versículo, se lermos só a primeira linha, todos sois filhos de Deus. Mas é importante saber como é que somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Versículo 27. Por todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Pertencemos a este corpo de Cristo. E em Efésios 1, só vou citar ali a parte final do versículo, em que fala, Efésios 1, 22 e 23, diz que o constituiu ao Senhor Jesus Cristo como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Ou seja, a igreja é corpo de Cristo. É outra mensagem que eu também já preparei e já falei noutros lugares sobre a igreja. Quando a Bíblia fala de igreja, nem sempre está a falar da mesma coisa. É curioso. A palavra é eclésia, ajuntamento de pessoas. E por vezes esta palavra não significa a igreja a qual nós nos referimos. Há pessoas que leem a palavra de Deus, igreja aparece com o Senhor Jesus Cristo a falar. Quando em Mateus aparece a palavra igreja, portanto a igreja começou ali. Não. Sabem porque é que a palavra igreja não aparece no chamado Velho Testamento? Quem é que sabe porquê? O Velho Testamento foi escrito em... Sim, não, mas porque é que a palavra igreja não aparece no chamado Velho Testamento? Foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. Porque a palavra que é traduzida por igreja
ela é traduzida por a igreja, que vem de eclésia, e não aparece no Velho Testamento, mas nas traduções do hebraico para o grego aparece várias vezes a palavra eclésia quando fala da congregação de Israel no deserto. Mas isso é outra história. Então, igreja, quando a Bíblia fala de igreja, e quando nós hoje falamos de igreja, estamos a falar da igreja corpo de Cristo, o conjunto de todos os crentes salvos pela graça de Deus, através da obra redentora do Senhor Jesus Cristo, ao crermos no Evangelho da graça. E depois temos várias igrejas. Igrejas que se reúnem em localidades que são uma expressão visível da Igreja Corpo de Cristo. A Igreja Corpo de Cristo não é uma estrutura que nós possamos ver. É um conjunto de pessoas. Algumas que já partiram. E é este conjunto de pessoas. Claro, depois há conjuntos de pessoas, como aqui, em São Pai de Oleiros e noutros lugares, em que as pessoas se reúnem em edifícios. E depois, por vezes, há estruturas organizadas. Mas isso não é a igreja. Porque por vezes nós ouvimos na televisão, se ouvimos falar igreja, já sabemos o que é que estavam a falar. Estão a falar normalmente estão a falar da cúpula diretiva da religião maioritária aqui em Portugal. Não estão a falar da Igreja Corpo de Cristo. Mas quando nós falamos aqui da Igreja, sabemos o que é que estamos a falar. Lá fora, infelizmente, eles chamam a Igreja algo que nada tem que ver com a Igreja Corpo de Cristo. Agora, já vos disse o que é que não se faz, o que é que não é ser Igreja. Vamos ver o que é que Paulo diz sobre uma mulher. Uma mulher. Eu não sei se já vos falei dela aqui, talvez. Já não me recordo. Romanos 16 é uma mulher de quem Paulo fala e recomenda. Eu penso que é a única mulher que ele diz recomenda. Romanos 16:1. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que recebais do Senhor, como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa que vos necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. O que é que faz um crente numa igreja? Segundo esta passagem, serve. É o que devemos fazer. Se eu quiser dizer aquilo que faço na igreja, não é assisto, frequento, vou. É sirvo na igreja. Agora, devemos pensar, será que eu sirvo mesmo? Não é? O crente na igreja deve servir e deve procurar como é que pode servir. E há várias formas de servir. Se nós olharmos para a igreja como um sítio onde há um serviço religioso de 1h30 ao domingo de manhã e de 1h15 aproximadamente à quinta-feira, se a igreja é só isso, então não há grande coisa que eu possa fazer. Há lá uma pessoa que fala, há uma pessoa que põe os cânticos e depois também deve haver alguém que limpa, alguém que convida pregadores. Então isto não há muita coisa a fazer. Se a nossa ideia de igreja é só isto, então não há muita coisa para fazer na igreja. Uma pessoa só faz tudo. Mas a igreja não deve ser isso. Ai de nós se a nossa visão de igreja é essa. Mas infelizmente, e espero que não seja não é o caso aqui, mas às vezes há sítios onde parece que enquanto haja pregadores que vão a um determinado sítio e houver dinheiro para pagar as despesas, nós temos uma igreja. E ali um sítiozinho onde estamos, ali 1 hora, para ouvir um sermão, e cada um vai para a sua casa, e durante a semana toda não há ligação nenhuma entre aquelas pessoas. Calhou de se encontrarem ali durante 1 hora, mas de resto não dizem absolutamente nada umas às outras. A igreja não pode ser isso. Diz o apóstolo Paulo em Romanos 12:4: assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada,
E agora atenção, Paulo fala de alguns dons que não... Isso é tema para um tema mais complexo. Alguns deles não estão em vigor. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use-se dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. E mais à frente, há outra passagem que Paulo fala de vários dons, de várias coisas que os crentes podem fazer. Entre eles, ele diz aqui em 1 Coríntios 12, 27: Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, depois profetas, depois doutores, depois milagres, dons de curar. Lá está, atenção. Quem está aqui e não está muito habituado, talvez não tenha sido dito aqui, se alguém vem para ser curado, não veio ao sítio certo, porque Deus a ação de Deus hoje, naquele tempo, Deus ainda permitia que isso acontecesse. Mas hoje, Deus, mais do que curar, quer mostrar que a sua graça nos basta para passar pelas situações. Mas isso também é outro assunto. Socorros, governos, variedades de línguas. Também línguas aqui ninguém fala. Mas há razões para isso. Atenção, não é só porque, olha, eu não gosto deste. Olha, não. Há uma razão mais profunda do que essa. Porque há coisas que passaram, entretanto. Ou seja, há várias coisas que nós podemos fazer. Socorros, governos, exercitar, como é que dizia o apóstolo Paulo aqui? Repartir, presidir, exercitar misericórdia. Há várias coisas que nós podemos fazer. Às vezes é só o simples perguntar a alguém: como estás? Há algo que eu possa fazer por ti. Sabemos que há alguém que está a passar alguma necessidade e prontificarmos a ajudar essa pessoa. Dar uma palavra amiga, visitar, orar. Tanta coisa que nós podemos fazer. Eu vou só citar aqui algumas que estão aqui nestas passagens. Algumas delas podem parecer mais importantes, mas tudo é importante. O dedo mindinho parece que não serve de muito, mas é importante. O polegar pode parecer menos importante do que um pé. Se eu tivesse de optar entre uma coisa e outra, provavelmente abdicava de um polegar e não de um pé, mas tudo é importante no nosso corpo. E no corpo de Cristo também todos nós somos importantes. Todos nós somos valiosos. Então, liderança, supervisão, ensino, doutrina, evangelização, exortação, encorajamento, discipulado, trabalho com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com as mulheres, oração. Mesmo a pessoa no seu leito de enfermidade pode e deve orar. No louvor, na música, na hospitalidade, abrir as suas portas para receber os crentes em casa, visitar, socorros. Há pessoas que têm particular aptidão para ver, olha, aquela pessoa está a passar por um certo problema, eu vou ajudá-la. Porque por vezes os descrentes dão-nos lições nesse aspecto. Aqueles que são de fora. É tão triste ouvir falar de casos de pessoas em que os crentes da sua igreja local estão de olhos tapadinhos em relação às necessidades que aquela pessoa está a passar, necessidades reais, e são os descrentes, os de fora, que vão ajudar. A conservação, a manutenção, limpeza, a gestão material das coisas, tudo isto é importante. Certamente há alguma destas coisas que cada membro do corpo de Cristo pode fazer. Agora, que nome é que se dá à igreja? Que nome é que se dá à igreja? Não, eu vou só aqui um pequeno pormenor. Alguns gostam de pegar nesta passagem de febre. Febre, que serve. E a palavra lá, no original, não é bem... acho que não é um verbo, é um nome. Ou seja, é diáconos. A palavra diáconos, de onde vem diácono. E alguns gostam de pegar nesta passagem e dizer: estão a ver? Febre era diaconisa. Já ouviste isso, Amadeu? Certamente, não é? Uns gostam de
pegam nesta e noutras a dizer de Júnias, também no capítulo 16, e por aí fora, e gostam de dizer, ei, estão a ver as mulheres, isto, aquilo, só para justificar e para legitimar algo que nós consideramos, à luz da palavra de Deus, que há ministérios para uns e para outros. Mas alguns querem tanto que as mulheres tenham exatamente os mesmos ministérios que os homens, e depois arranjam estas passagens. Mas sabem uma coisa? Há muita gente muito preocupada com se Febe era diaconisa ou não. Mas eu sei de uma pessoa que não estava minimamente preocupada com esse título. Sabem quem era? Era Febe. Tenho certeza que não estava minimamente preocupada. A sua preocupação em servir os outros era tanta que ela não estava minimamente preocupada se tinha ali um crachá assim aqui a dizer diaconisa Febe. Não, de certeza que não. Mesmo Paulo também não estava preocupado se tinha apóstolo Paulo. Aliás, a expressão apóstolo Paulo não aparece na Bíblia. Acho que não. Não, da boca dele não. Da boca dele não. Da pena dele não. Aparece Paulo apóstolo. Faz toda a diferença. Ele não usava apóstolo como um título, algo que ele ostentava, como alguns gostam de ostentar o título de pastor, de bispo, ou o que seja. Mas acho que percebem a ideia. Paulo diz várias vezes, escreve Paulo, apóstolo. Ele diz apóstolo Paulo? Diz apóstolo Paulo, não diz que é apóstolo. Sim, mas não, ele diz que é apóstolo. Paulo, vírgula, apóstolo. Então, diz lá. Para o que fui constituído pregador e apóstolo. Sim, eu sei, mas não, ele usar a expressão apóstolo Paulo. Tal como alguns dizem, pastor fulano de tal. Paulo não usava isso. Era Paulo, vírgula, apóstolo. Ou seja, ele não dava assim tanto valor quanto isso ao título. Era apenas uma função. E mesmo hoje, eu ainda há bocadinho dizia, a igreja do pastor Amadeu, eu assisto na igreja do pastor Amadeu. À luz da palavra de Deus, o irmão Amadeu pode ser considerado um pastor, mas ele não usa isso como título. É uma função. Uma função que a gente tem e não um título que se ostenta. E Febe era assim. Febe não estava preocupada se tinha diaconisa antes do nome. Se quando a mencionavam, se diziam que ela era diaconisa. Certamente não. E dizia, falando outra vez de presidentes americanos, Harry Truman dizia, é incrível o que tu podes fazer se não estiveres preocupado com quem recebe o crédito. Quando tu estás preocupado em servir e não como é que eu vou ser lembrado por ter feito isto, não há limite para o que tu possas fazer. Agora, para terminar, sobre o nome que se dá à igreja. Há igrejas com os nomes mais absurdos. Eu vou dizer-vos aqui alguns que vocês conhecem. Por exemplo, conhecemos a Igreja Universal do Reino de Deus, não é? Também conhecemos a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Há uma aqui perto, que é a Igreja Cristã do Evangelho Completo. Como se nós só pregamos a palavra de Deus, mas focamos nas epístolas de Paulo. Vocês não têm o Evangelho completo. Aqui nós temos o Evangelho completo. Igreja da Bênção Mundial, Fogo de Poder. Igreja Pentecostal Santuário dos Milagres. Igreja Congregacional Exigimos a Graça de Deus. Igreja das Bailarinas da Valsa Divina. Igreja Sete Trombetas do Apocalipse. E há aquela também, a Igreja de Fulano. A Igreja do tal. A Igreja do tal. Espero que ninguém chame esta igreja a igreja do Amadeu, ou do Fernando, ou do Sr. Manuel, ou da Esther, ou quem quer que seja. Espero que ninguém chame isso. E há outros nomes, nós conhecemos várias denominações. Mas sabem qual é a denominação que nós vimos na palavra de Deus? Qual é a denominação da igreja de Sencreia? Vamos lá ler.
Recomendo-vos, pois, FEB, a qual serve na igreja evangélica, na igreja cristã, congregacional, a igreja dos irmãos, a igreja presbiteriana, a igreja metodista, a igreja da Assembleia de Deus. Não. A igreja que está em. A igreja que está em. Essa é a terminologia que Paulo usa. E quando Paulo escreve às igrejas, ele diz, por exemplo, a Corinto, a igreja de Deus que está em Corinto. Atenção, não estou com isto a dizer ali igreja de Cristo em Oleiros. Não estou a dizer que está mal. Atenção. Mas eu estou a dizer o que é que a palavra de Deus diz. A igreja de Deus que está em Corinto, às igrejas da Galácia, à igreja dos Tessalonicenses. Os termos bíblicos são igreja que está em, ou igreja em, ou igreja de Deus em. Claro que Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, claro. Mas não estou com isto olha, eu já ia dizer, eu sirvo ao Senhor, mas às vezes eu começo a dizer a frase, depois tenho de parar para dizer bem. Eu sirvo e estou em comunhão com a igreja, numa igreja. Agora acho que tiraram a placa, mas oficialmente é a igreja evangélica em São João da Madeira. Igreja evangélica. Eu não aprecio particularmente o termo está muito adulterado pelas várias igrejas evangélicas que por aí há, mas se queremos falar, falamos segundo as palavras de Deus. Igreja em. Se isto faz confusão com outro, isso não é problema nosso. Então, a grande questão é esta. Queres fazer parte da Igreja do Corpo de Cristo? Sim. Crê no Evangelho da Graça de Deus. E reúne-te com outros crentes nos cultos. Envolve-te nas atividades da Igreja. Participa na ceia do Senhor. Fala aos outros das boas novas do Evangelho. Vive de forma digna do Evangelho. Ora pelos crentes e pelos descrentes. Ajuda os necessitados. Aprende e cresce na palavra e cultiva relacionamentos cristãos. Isto é ser igreja, biblicamente falando. Procurarmos estas coisas. Não é olharmos. A ideia que eu quero desmontar é, eu vou ali assistir ali uma horinha e acabou-se. A minha relação com aquelas pessoas esfuma-se. Não existe durante aquela semana. Pelo menos oremos uns pelos outros. Isso é importante. O Senhor nos abençoe. Um bom domingo para todos e até uma próxima, se Deus quiser.